Vai misturar. Tá. Não, tá bom. Tá bom. Tá bom. Bom dia a todos. Os espíritos responderam bem, né? Ficou quase uma balbúrdia aqui. Vou repetir. Bom dia. Bom dia. A gente gosta de despertar as pessoas, né? Que sábado de manhã, né? Depois de uma semana de trabalho, de preocupação, a gente chega sábado de manhã, a gente entra assim num câmara lenta nas nossas atividades. Mas quando a gente vai falar de Jesus, a gente tem que estar sempre alegre, sempre feliz, porque o Evangelho é alegria. Durante muitos séculos, a percepção de falar do Evangelho era algo muito fechado, de senho fechado. Tanto que nós lembramos que, por exemplo, tem a figura, uma foto de Allan Kardec, todas as fotos do senhor Allan Kardec, ele aparece de cara fechada, não aparece sorrindo. Se vocês observarem e verem alguma foto, ele vai estar sempre de senho fechado. Não vai ficar rindo igual aqui. Olha, já começou a rir. Tá vendo? A alegria de estar na casa de Jesus faz com que a alegria brote no coração da gente. Mas na época de Kardec, era proibido rir. Na rua, demonstrava deboche, falta de respeito. E, no entanto, o evangelho em grego representa boa nova. Já pensou você dar uma boa nova e a pessoa chorar? Não cabe. A boa nova é alegria, é felicidade, nós compreendemos que Jesus nos traz um Deus de amor, não um Deus de punição, de castigo, sabe? Deus, olha, pelo menos a minha geração era assim, não pode responder a mamãe que Deus castiga, não era? E hoje nós compreendemos, à luz da doutrina dos Espíritos, que se Deus é amor, como João fala lá na primeira epístola, no capítulo 4, se Deus é amor, nós devemos nos amar também. A responsabilidade nossa como filhos de Deus é o amor um ao outro, é compreendermos a dificuldade daqueles que não nos compreendem, é entender que cada um tem o direito, é respeitar a liberdade alheia. E isso, a casa espírita tem que ser o representante desse amor e desse respeito. Nós entramos aqui na casa de Francisco, que é um arauto da nova era, né? Francisco representa uma nova representação do que Jesus veio fazer para nós. Francisco, ele cantava com os animais e para as plantas, para as flores, mostrando que o amor é motivo de alegria. Então, quando nós entramos aqui, se eu me sentir obrigado a vir aqui, eu ainda não compreendi qual o objetivo que a doutrina dos Espíritos me propõe. Eu venho com alegria. Semana passada, eu estava lá em Saquarema, fazendo palestra. Aí, na hora de começar, o dirigente, nosso irmão Evaldo veio de longe, lá do Rio. Eu fui de carro, gente. De carro, ainda tinha motorista particular ainda, que é uma amiga que foi dirigindo, com ar-condicionado. Paulo de Tarso ia a pé e ainda apanhava. Fiz vantagem nenhuma. A gente não faz vantagem nenhuma de ir às casas espíritas falar do Evangelho, porque a proposta do Espírito de Verdade ao Sr. Allan Kardec vos deixo 2 mandamentos. Espíritas, amai-vos. O amor entre a humanidade terrestre é o único elemento necessário para a gente se libertar das nossas dificuldades. O amor é essencial. Primeiro mandamento, amai-vos. O segundo mandamento, espíritas, instruí-vos. Se o espírita fala assim, não tem paciência de ler, você ainda não entendeu qual é o objetivo da doutrina. É o autoesclarecimento. Toda casa espírita tem biblioteca, não é? E ela está cheia de traça, de mofo, de teia de aranha, porque ninguém vai visitar a biblioteca.
Não, tem que ir lá, tem que dar trabalho para o bibliotecário, tem que dar trabalho para a direção da casa, de estar sempre renovando os livros, para que a gente busque. Afinal de contas, Jesus nos fala que esclareça-te com a verdade que ela te libertará. Porque todas as vezes que eu crio uma dependência sobre alguém, sobre o meu próximo, seja pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, se eu crio uma dependência, eu estou abrindo mão da minha liberdade de decidir, de escolher. Então, nós viemos à Casa Espírita para nos esclarecer, para nos ensinar a pensar. Porque, senão, o espírita que não lê, ele é obrigado a acreditar em tudo que quem está aqui no púlpito fala. E é perigoso isso. Porque quem está aqui falando é um espírito encarnado que tem muitas necessidades e, na grande maioria das vezes, maiores do que de todos que estão sentados. Sabe por quê? Porque quem está aqui falando tem que fazer o que fala. Quem está ouvindo pode fazer ou não, pode absorver ou não. Agora, quem está falando, não. Porque a boca está perto da orelha. No meu caso, a minha é bem avantajada. Mas a minha orelha era pequenininha. De tanto levar puxão de orelha dos espíritos, tá? Eu acho que vai virar igual o Dumbo, né? Igual aquele personagem. Mas como a Luísa falou, nós vamos falar sobre o capítulo 15, a instrução dos espíritos. O capítulo 15 tem o título de Fora da Caridade não há salvação. Kardec, de uma sabedoria absurda, ele traz esse entendimento para nós. Por quê? Porque se nós analisarmos o Evangelho de João, aonde João coloca a caridade como sendo o móvel do progresso do homem na Terra, o Evangelho de João, em relação ao Novo Testamento, está no meio, certinho, do Novo Testamento. E o capítulo Fora da Caridade não há salvação está no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, que dizendo que quando chegamos no capítulo 15, nós chegamos num divisor de águas das nossas atitudes. Um divisor de água. Porque eu já estudei 14 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e agora eu cheguei ao ponto principal do Evangelho, que é a prática da caridade. O senhor Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade como era a caridade, como Jesus entendia a caridade. A resposta é linda, mas complicada, não é? É na 886, se eu não me engano. Os Espíritos respondem: Jesus entende a caridade com benevolência para com todos, não é só para quem eu gosto, não é só com quem me agrada, é benevolência para com todos. É você sair daqui, receber uma agressão moral ou física ali fora e você ser benevolente no sentido de que o irmão não tem o entendimento que você tem. Indulgência para o erro do semelhante. Não é meter o malho quem está errado, não. Sabe? Não é descer a marreta da língua, não. É ser indulgente. E ser indulgente é mesmo reconhecendo o erro do outro, buscar meios de dar a ele a oportunidade do esclarecimento. Para o espírita, a expressão muito utilizada por muitas pessoas não vale. Pau que nasce torto. Pessoal, ajuda, Lu. Vou perguntar de novo. Pau que nasce torto. A doutrina nos ensina que tem a forma da dor para alinhar esse pau que estava torto e ele vai ter que endireitar. Se quiser endireitar pelo amor, tudo bem, mas se quiser esperar a ação da dor, que é um elemento nivelador de todos nós, porque dor todos nós temos, o rico, o pobre, o bonito, o feio, o gordo, o magro, o que mora longe, o que mora perto, todo mundo passa pela experiência da dor. Dor de dente no rico é a mesma do pobre. A diferença é que o rico liga para o dentista, ele vem e atende. O pobre tem que esperar até terça-feira da semana que vem para poder conseguir um dentista. Mas a dor é igual, é semelhante. Então, a indulgência para o erro do semelhante é entender que, assim como eu não sou perfeito, aqueles que estão ao meu redor também não são.
Então eu falei da benevolência, da indulgência, e agora uma coisa que aqui no Arautos é comum acontecer: o perdão das ofensas. Aqui é fácil. Lá na minha casa não, é uma encrenca danada, é um tal de melindre, sabe? Vocês não conhecem isso aqui não, graças a Deus, né? Mas lá na minha casa, Centro Espírita, Casa do Caminho Chico Xavier, em Jacarepaguá, lá é um tal de melindre: fulano, por que você está andando arrastando o pé? Eu não venho mais aqui. Não vem, não bota mais meu pé aqui. Tudo reclama de mim. Sabe? Lá é assim. Aqui, graças a Deus, não é. Então vocês não têm dificuldade de perdoar. Porque a proposta do perdão, o perdão é uma libertação para quem dá. Quem perdoa o outro pelo erro praticado, ele está se libertando da mágoa. Sabe? Aquela coisa que fica remoendo dentro do peito. Eu não merecia isso. Por que que falou comigo assim? Para que eu ajudei tanto e agora recebo como paga isso? Quem já passou aqui por uma ingratidão? Levanta a mão, por favor. Quem levantou as duas mãos, é perigoso, é pior ainda. Porque só passa pela ingratidão quem é orgulhoso. Por isso que eu não aviso antes. E você levantou as duas? Olha, encrenca tua. Mas reconhecer o erro é o primeiro passo para a remissão dele. Não é? Quando você reconhece um erro, que você admite que você é adepta daquele erro, o que o Evangelho está falando? Graças a Deus você já reconhece o erro. E tem pessoas que é orgulhosa e não admite que é. Então, quando eu faço algum bem para alguém, e esse alguém me devolve com uma ação indevida, isso está dizendo o quê? Que eu não estou fazendo bem, eu estou apenas querendo que o outro seja obediente a mim por aquilo que eu resolvi para ele. Então, quando eu digo que eu sofri uma ingratidão, é porque eu não pratiquei o bem, eu fiz uma beneficência, é diferente. A prática da caridade, a proposta por Jesus, é fazer o bem sem olhar a quem. Dar com a esquerda sem que a direita o saiba. Então, quando eu espero a gratidão do outro, porque muitas das vezes o sentimento de gratidão é de serventia. Eu te ajudo, então você vai ter que fazer tudo que eu falar para tu. Sabe? Cria um vínculo de dependência. Não é isso que o Evangelho propõe, não. Não é isso, não. Emmanuel fala para nós aqui na página de abertura que a psicologia da caridade está intrinsecamente ligada a fazer o bem, inclusive para aquele que você não gosta. Olha, encrenca. Fazer o bem para minhas filhas, para meus netos, para minha irmã é fácil. Porque também se ela errar alguma coisa, eu desço a marreta nela. Agora, fazer o bem para quem eu não conheço, sabe? Mais ainda, excelência da caridade, fazer o bem para quem fala mal de tu. A pessoa fala mal de você o tempo todo, e aí você passa enquanto a pessoa numa dificuldade muito grande, você vai lá e ajuda. Essa é a essência da caridade, sabe? Porque o mestre nos fala, amar parentes e amigos até os hipócritas fazem. Agora, amai até os vossos inimigos, porque aí esse sentimento de amor, ele te aproximará de Deus. Então, nós estamos dentro de uma casa espírita, num sábado de manhã, não é para ouvir coisa bonita, não. Eu, primeiro, não sei cantar, então não vou encantar ninguém. É para nós falarmos aquilo que nós temos mais necessidade de modificar na gente. Por isso que o tema é fora da caridade não há salvação. A doutrina dos espíritos não coloca como essencial a prática dos atos exteriores. Eu já vi em casa espírita, sabe, Luiz? É interessante, né? O hábito, diz um ditado antigo, que o hábito faz o monge, né? A pessoa entrar na casa espírita, lá na porta. Por quê? Pelo hábito de fazer isso na Igreja Católica. Não tem nada errado, não. A gente não está aqui com a finalidade de criticar nenhuma outra concepção filosófica, religiosa, cristã, não. Mas na casa espírita, nós não buscamos
os atos exteriores. Nós buscamos a sinceridade do nosso coração. Se eu tiver com vontade de chorar porque eu estou triste, eu vou entrar aqui e vou chorar. E eu, lógico, se alguém chegar, me fizer um afago, me fizer um carinho, me dar uma palavra de incentivo, cara, eu vou gostar muito. Eu vou gostar muito. Porque muitas das vezes nós entendemos que as pessoas que vêm aqui na casa de Francisco já está com todos os problemas resolvidos. É a maior mentira do mundo, é isso. Todos nós temos um grau de preocupação sobre determinado assunto. Todos nós. É por isso que o termo assistido está implícito, que aqui só quem não é assistido é Jesus. Todo o restante da espiritualidade, a nós que estamos aqui encarnados, estamos na condição de assistido. Porque senão nós chegaríamos aqui e falaria assim, que eu vos abençoe. A gente não pede a Jesus que não mande as bênçãos dele para todos nós? Então, se eu peço a Jesus, eu estou dizendo o quê? Que eu não tenho ainda condição de fazer. Então, todos nós somos assistidos, todos nós somos necessitados, porque os espíritos dizem a Kardec que não é a necessidade material que caracteriza alguém que precisa. Não é. Não é. Quantas vezes a gente vem para cá porque se aborreceu com o marido, com a esposa, com os filhos, e chega aqui acabrunhado, na esperança de encontrar um sorriso daqueles que já estão aqui. E quando a gente encontra esse sorriso, assim, é um renovo no nosso coração de alegria. Então, a caridade, ela é, usando uma expressão bem material, é o carro-chefe de toda a casa espírita. Mas não é só a caridade material. Tem uma página aqui no Evangelho, né, que fala da caridade material e da caridade espiritual, moral. Não é só a questão da caridade material, de vir aqui pegar um auxílio para o alimento, ou uma roupa, ou um remédio. Não, não é só isso. É nós sermos recebidos aqui com um sorriso no rosto, por quem está aqui para nos atender. Porque certa vez um benfeitor nos falou lá na nossa casa que tem pessoas que passam o dia todo e não recebem um bom dia. Sabe? A pessoa acorda, sai de casa, vai trabalhar, vem, volta para casa e ninguém fala um bom dia para essa pessoa. Custa alguma coisa você dar bom dia para alguém? Ah, não, Evaldo, eu dou bom dia, mas olha, a Regina não responde. É um direito dela. A minha responsabilidade é dar bom dia com um sorriso nos lábios para todo mundo que transita comigo. Acho interessante, a minha filha Isabela, que ela já veio aqui algumas vezes comigo, ela me ligou, conversando com ela, eu estava indo lá na freguesia, a pé, e eu tenho realmente esse hábito, sabe? Passou por mim, cachorro, gato, papagaio, gente, eu dou bom dia, né? Aí ela falou assim, é impossível tu conhecer tanta gente assim. Eu falei, mas eu não conheço, eu dou bom dia para todo mundo. Porque, a princípio, nós todos somos filhos do mesmo Pai. Somos filhos de Deus. Daí, nessa visão, todos somos irmãos. E se eu daria com alegria um bom dia para um irmão biológico meu, um irmão da vida física minha, por que eu não vou dar para outra pessoa que, a princípio, eu não sei quem é? Então, o nosso conceito de caridade, gente, tem que sair daquele aspecto que eu estou fazendo a grande caridade dando 1 quilo de arroz. É mentira, não está não. Não está não. A necessidade de 1 quilo de arroz, ela é premente. Eu até peço desculpa que eu não trouxe a minha contribuição, mas da próxima vez eu trago. Aprendeu, né, Regina? Você também. Tá? Não penso que foi só eu, não. Você não me lembrou. Mas não é só isso. É você também trazer alegria para o outro que você pode dar. Tinha um palestrante espírita que ele foi cumprir a tarefa dele de levar um tema de estudo, e ele estava falando sobre a questão da caridade também. E ele falava que era muito importante você honrar os compromissos que você assume de fraternidade, de amizade, de compreensão, companheirismo
com todos. E ele falou muito inflamado. E tinha uma pessoa na plateia que falava assim: ninguém é assim do jeito que ele está falando. Ninguém aqui, se tiver com problema em casa, tu não sei, nem sai de casa. Duvido que ele é assim. E eu, o palestrante falando, e a pessoa mentalmente contestando. Quando terminou a palestra, chamaram o palestrante para um lanche e ele declinou do convite, que ele tinha um compromisso muito sério em casa para resolver, pediu desculpas e foi. Aí a pessoa falou assim: eu falei, é tudo de fachada, deve ir agora para uma festa, alguma coisa assim, mas eu vou seguir ele. O palestrante foi andando até o ponto do ônibus, pegou o ônibus e o cidadão atrás de carro. Né? O ônibus parava, ele parava. 40 minutos depois, o palestrante desceu. Quando ele entrou numa rua que era uma pirambeira, sabe? Eu também moro em morro, mas não fui eu, não. Mas na pirambeira, aí o cara falou assim: lá, vai escondido para a festa. Não quer ir nem perto da casa dele para não ser reconhecido, mas agora eu desmascaro ele. Quando foi, ele deu uma distância, subiu com o carro. Quando chegou, o homem entrou no portão e estava assim de gente no quintal. Ele é um salafraio mesmo, né? Olha lá, tudo organizado para a festa. Mas eu vou entrar lá e ele vai quebrar a cara comigo. Quando ele entra, é o velório da esposa dele, do palestrante. Ele deixou o corpo da esposa sendo velado por outros familiares e foi cumprir a tarefa que ele tinha se comprometido. Foi cumprir a tarefa. Por quê? Porque ele disse que a maior caridade que ele podia fazer para ele era falar do Evangelho. E muitas das vezes nós temos a oportunidade de falar do Evangelho para alguém que está do nosso lado. Não da forma da imposição, não da forma da troca, da barganha. Olha só, vai lá no Arautos que Jesus vai te ajudar. Que você vai se libertar desse problema. Vai lá. Não é vai lá, não. É traz Jesus para o teu coração, para dentro da tua casa, para o teu dia a dia. É você vivenciar o Evangelho, como o Tiago fala aqui. A fé sem obra é morta em si mesmo. E eu só posso provar a minha fé mediante a obra da caridade que eu me proponho a realizar. Que tem um ditado popular que fala que ninguém é tão rico que não precise de nada, e nem tão pobre que não tenha nada para dar. Nunca vi ninguém cobrar por sorriso. Está rindo demais, me dá aí, R$100. Nunca vi. E muitas das vezes nós andamos de cara amarrada. O que foi, mano? Os meus problemas. Se é teu, então tudo bem. Agora, se você quiser conversar comigo, de repente podemos encontrar uma solução. Sabe? Porque eu era jovem, meu neto não acredita, mas eu já tive cabelo preto. Tive, eu tenho foto provando. Eu era jovem, tinha uma frase, né, que dizia que para você chorar, você movimenta 32 músculos do rosto para chorar. Para sorrir, são 14. Então, por economia, sorria. Sabe? Bota um sorrisinho no rosto, porque não vai ser a minha cara, que já não é grande coisa, amarrada, que eu vou resolver meus problemas. Paulo de Tarso fala nessa mensagem sobre a caridade, ele diz que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é a mesma coisa. Porque o que nós propomos aqui, na casa de Francisco, é o Evangelho de Jesus. Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o teu mal, o que Jesus nos orienta a fazer? Ora a Deus por ele. Sabe? E, no entanto, a pessoa fez uma coisa para mim e eu falo, eu não esqueço. Essa mágoa eu carrego. Como diz um benfeitor da nossa casa que orienta o tratamento espiritual, Dr. Erma, ele diz que vai guardar mágoa, vai morrer do infarto. Só isso. Chico Xavier. O Chico tinha muitos cachorros, gatos, ele gostava muito de animais. E ele tinha uma cachorrinha que ela estava com câncer, estava bem paralisada, já não andava. Então o Chico chegava em casa 1h da manhã, ele ia esquentar a água,
para limpar a cachorrinha, porque ela fazia as necessidades dela no lugar que ela estava, né? Porque ela não andava. Ele limpava ela todinha, enxugava, pegava uma comidinha, dava a comida na boca da cachorra. E ele ia dormir lá pelas 2 horas da manhã para acordar às 6 horas para trabalhar. E aí a irmã dele, vendo aquele sacrifício diário, falou assim: ah, vou ajudar Chico. Vou ajudar Chico. Esse cachorro dá muito trabalho. Foi e deu veneno para a cachorra. Chico chegou em casa, naquela rotina de tarefa, ele, cadê? Cadê Bolinha? Ah, Chico, ela estava sofrendo muito e tu também eu dei veneno, já enterrei ela lá no fundo do quintal. Chico ficou triste, olhou para a cara dela, não falou nada, nem quis jantar, foi para o quarto, chorou e ficou muito magoado. Chico Xavier ficou muito magoado. Passado um mês, Emmanuel apresenta para ele e fala assim: vamos ter que parar a tarefa da psicografia. Aí o Chico, seu Emmanuel, por quê? Já acabou a tarefa? Não, Chico, porque a mágoa que você guarda no peito, ela está impedindo de nós nos aproximarmos de você para escrever. Aí ele, seu Emmanuel, mas o senhor não acha que eu tenho razão? Ele falou, não, porque a intenção da irmã não foi de prejudicar, punir você, ela quis te ajudar, só que de uma forma indevida. Aí Chico pergunta, mas então o que vai fazer, seu irmã? Ele falou assim, é simples, você vai ver com a irmã o que ela mais gostaria de ganhar de presente. Mas seu irmão, ela manda no cachorro, tem que dar de presente? O irmão falou, foi Jesus que ensinou. Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, ora a Deus por ele. Então a sua forma de orar por ela vai ser dar um presente para ela. E o Chico sabia que o sonho dela era ganhar uma máquina de costura. Chico foi lá em Belo Horizonte, ou como o mineiro fala, Belzonte, né? Foi lá em Belzonte, comprou, aí o Chico fala na entrevista, que é muito engraçado, ele fala que parcelou a máquina de costura em 3 encarnações, ele vai ter que reencarnar para continuar pagando a máquina. Alugou um carro, botou a máquina dentro do carro e lá foi para Pedro Leopoldo, que é perto de Belo Horizonte. Quando ele chegou lá, que olha só, Luísa é o nome dela, Luísa viu a máquina, ela começou a chorar. Ah, Chico, tu não é irmão, tu é mesmo que um pai para mim. Que, olha, deu um abraço apertado no Chico e deu um beijo aonde? No coração do Chico. Quando ela beijou o coração, o Chico deu um trimelique e ele olhou e caiu uma placa negra do coração dele no chão. E na mesma hora ele viu Emmanuel sorrindo para ele e falou, viu, Chico, como é bom fazer o bem? Então, quando eu guardo mágoa, eu não tenho capacidade, não tenho condições de ajudar ninguém. Ah, Valdo, é fácil? Claro que não, gente. Claro que não. Também já tive meus percalços que eu guardei mágoa também, mas graças a Deus eu me libertei. Porque aqui, você é médico fascista? Você? É. Imagina, vem a pessoa que te maltratou, está sentado na cadeira e tu vai dar passe nele. Não vai ter que mudar o teu íntimo. Você não vai ter que entender que você tem que se modificar porque o trabalho é maior do que o trabalhador. É esse o propósito. Sabe? Eu passo ali na frente e falo assim, aqui dentro ninguém presta. Na outra semana eu venho pedir uma ajuda. Aí a Luísa fala assim, vontade dá, né? Aqui dentro ninguém presta, tá vindo pedir o quê? Não dá vontade de falar? Mas não é a proposta de Jesus, não é essa. A proposta do mestre é fora da caridade não há salvação. Não é fora da minha opinião, do meu desejo, do meu querer. Dentro da casa espírita, todos nós somos necessitados. Menos os dirigentes, que são extremamente necessitados. Entende? Porque aquele que dirige uma tarefa numa casa espírita, ele já demonstra a sua vontade de acertar, mas não quer dizer que seja fácil. Então também nós temos que ter caridade para com os dirigentes.
Que é muito comum numa casa espírita a gente criticar a direção da casa, né? Muito comum. Fulano, tu vai assumir agora um cargo de diretor. Deus me livre. Eu não tenho capacidade. A gente logo se torna humilde, né? Não, é porque exige de nós uma compreensão para com o outro que muitas das vezes não queremos ter. Caridade, eu repito, não é da cesta básica, não é da cesta de medicamento, não é da roupa, não é. Caridade é dar um sorriso, mesmo que a sua vontade seja de chorar. E muitas das vezes a gente vem para cá com vontade de chorar, em função dos problemas que a gente enfrenta. E quem vem aqui para pedir ajuda não é coitadinho. A doutrina não é adepta da teoria do coitadismo, do vitimismo, não é. Nós temos a consciência que a lei de causa e efeito é uma lei divina, e ela não tem privilégio, não tem preferência. Todos nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Tanto que Emmanuel fala para a gente numa mensagem, Emmanuel é o mentor de Chico Xavier, ele fala para a gente numa mensagem que quando a lei de causa e efeito vem exercer a sua ação sobre nós e nos encontra no trabalho do bem para o próximo, manda a misericórdia que a lei seja adiada. Olha que maravilha! Porque muitas das vezes nós queremos aplicar a lei de causa e efeito, mas esquecemos que tem a misericórdia nesse meio. Porque lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais ou naturais, a 11º capítulo dessa terceira parte é a lei de justiça, amor e misericórdia. Porque nós estamos envolvidos pela misericórdia de Jesus para estarmos aqui. É tanta misericórdia que Jesus pediu a Francisco de Assis que erguesse essa casa. E se eu necessito, e falo para vocês de coração, de muita misericórdia do Mestre para caminhar nessa trajetória, por que eu vou negar misericórdia para aquele que eu ainda não entendo? Porque muitas das vezes, eu não sei aqui, mas eu já passei por experiência de você ajudar uma pessoa na casa espírita, a pessoa estava alcoolizada. Tenho responsabilidade sobre isso? Tenho direito de acusar a pessoa disso? Não. Não. A nossa função, a nossa tarefa aqui é acolher aqueles que baterem naquele portão e não aqueles que eu acho que merecem. Não é. A caridade, ela deve ser extensiva a todos. Jesus fala, eu vim vos trazer a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que eu vos dou. E a paz do Cristo é a paz da consciência tranquila, que fez o que ele devia fazer. Jesus lá no Monte Tabor, já percebendo tudo que ele teria que enfrentar, Jesus, na sua prece íntima, ele pede, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus está falando? Diante de uma prova muito difícil, eu tenho direito de pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos assiste, que adie aquela prova para que eu tenha mais robustez, mais vigor para enfrentar. É isso que Jesus está me ensinando. Mas o mestre, a seguir, ele fala, mas para isso eu vim. Quem de nós aqui pode afirmar que Deus é injusto? Eu não merecia isso. Por que eu estou passando por essa dificuldade? Onde está o olhar amoroso de Deus que não me acolhe? Se falasse isso tudo para mim, eu largava a pessoa de mão, nunca mais queria saber dela, porque só reclama. Mas Deus é misericordioso. Deus mostra para a gente que a finalidade de eu enfrentar as minhas dificuldades, sejam materiais, morais ou espirituais, ela tem um propósito do meu crescimento e não da satisfação do meu desejo. Já pensou se o mundo fosse de acordo com a tua vontade? Não existia mais, né? Um monte de gente tu tinha arriscado no mapa já, né? Mas Deus não faz isso comigo, por que eu quero me arvorar no direito de fazer com o outro?
O que Jesus espera de mim é que eu não entenda o porquê, porque eu não tenho capacidade, mas para quê? Para que eu estou enfrentando essa situação? Para que eu tenha a minha fé robustecida. Porque eu sei que mesmo com as minhas dificuldades, Jesus me ama. Não é chavão, não, gente. Não é chavão, não. Ah, Jesus te ama. Não é chavão, não. É realidade, é verdade. Jesus nos ama, mas de uma intensidade que a gente não consegue avaliar. Porque se a gente acha que é injusto conosco algumas coisas que acontecem na nossa caminhada, Jesus falou: Pai, mas para isso eu vim, que se cumpra a tua vontade, não a minha. Quando o problema está na mão do outro, eu falo que é por questões da pessoa querer reconsiderar os seus atos, aprender de forma diferente, fazer de forma diferente. Agora, quando é comigo, eu berro, eu grito, eu choro. A proposta de caridade que Paulo de Tarso veio nos trazer essa mensagem é a compreensão que a lei de Deus ela é imutável, ela é perfeita e ela é misericordiosa. A proposta é essa. Não é querer criar aqui parâmetros de ação, não, você tem que fazer assim, não. Não, o Evangelho não me obriga a nada, a nada. Jesus fala assim para mim, se quiseres vir após mim, se quiseres, é optativo. Negue a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Negar a mim mesmo é colocar as minhas vontades em segundo plano. Saulo de Tarso indo a Damasco, está lá em Atos dos Apóstolos, para prender Ananias e os seguidores da Casa do Caminho. Na entrada de Damasco, ele já vinha com pensamentos mais turbilhonados possíveis. Na entrada de Damasco, ele vê uma luz intensa, mais forte que o sol de meio-dia. Imagina, no verão, né? O sol, se a gente já está queimando a pele, imagina você vendo uma luz mais forte que o sol de meio-dia. E a voz fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem sois vós, Senhor? E da claridade intensa sai, eu sou Jesus, a quem tu persegues através dos meus seguidores. E Saulo, diz o texto, que ele, zonzo pela experiência, ele caiu do camelo, e ele pergunta uma coisa a Jesus que, na maioria das vezes, a gente tem dificuldade de reproduzir. Que Saulo pergunta, que queres que eu faça? Paulo não dá explicação, não justifica as atitudes dele de perseguir os irmãos da Casa do Caminho, de levar a lapidação, a morrer por pedrada, a Estevão. Paulo não se justifica, ele só pergunta, que queres que eu faça? E Jesus diz para ele, entra na cidade que lhe será dito o que fazer, porque Jesus não dá bolo pronto, ele dá receita, gente. Não tem uma explicação que você resolve todos os seus problemas à luz do Evangelho. Jesus nos dá energia para enfrentar as nossas dificuldades, para saber que temos a sua mão amiga, que quando a gente cai de joelho com o peso das nossas provas, tem sempre um coração amoroso que te estende a mão. Assim como também Jesus espera que eu seja assim para o próximo. Se alguém foi para mim, eu também seja assim para o próximo. Quantas vezes a gente gostaria de, se a gente foi beneficiado com alguma ajuda material, e a gente sabe que às vezes o vizinho tem menos do que eu, e como eu gostaria de dar a ele o que eu ganhei. É esse que é o propósito do Evangelho. A prática da caridade ela é extensiva ao grupo que eu estou imerso. Não faz sentido para o Evaldo sair daqui de Madureira e ir lá em Costa Barro, na Pedreira, no Chapadão, para poder fazer a caridade lá. É só eu ir ali embaixo do viaduto. E tem centenas de irmãos ali precisando, muitas das vezes, de um bom dia, sabe? De um bom dia. Mas eu estou com tanta dificuldade que eu não tenho condições de dar ajuda
dar ajuda financeira para ninguém. Mas não é isso que o Evangelho propõe. Sabe? Jesus, conta Mateus, estava sentado na entrada do templo, olhando o gasofilácio. O gasofilácio era onde colocava as doações financeiras. E à época de Jesus, o gasofilácio era uma boca de bronze que ela era em espiral. E aí, o final do tubo era na mesa do tesoureiro do templo. Não dá para criar isso aqui. Eu te aviso, ela já começou a brilhar o olhinho dela. Quando botava alguma moeda no gasofilácio, era prata, ouro, que caía no metal, fazia barulho, não é? Então Jesus viu que chegou uma senhora e pelo aspecto era viúva. Por que pelo aspecto era viúva? As viúvas eram obrigadas a usar um véu escuro para mostrar que ela era viúva e ela precisava ter uma atenção melhor, uma ajuda melhor. Ela chegou diante do gasofilácio, pegou 2 moedinhas, que hoje a gente diria que era de 5 centavos, e botou. Fez barulho? Quase nenhum. Logo a seguir, veio a Luísa, um saco cheio de ouro e pedras preciosas, e ainda botou do alto assim, sacudiu para quando bater fazer muito barulho, e todo mundo olhou. Olha como é que ela é bem sucedida, vem fazer a oferenda ao Senhor. O que Jesus fala? Que a viúva deu mais. Por quê? Ele fala, ela deu tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha não estava representada nas moedas, mas no desejo dela, porque a oferta que ela fazia ao templo era para ajudar as viúvas e os órfãos. E ela se sentiu no direito de também ajudar aquela que teria menos do que ela. Não é bonito isso? Entende? E aí a Amélia Rodrigues fala no livro Primícias do Reino, ela fala que quando ela deu a oferenda ali, sabe o que ela fez? Pegou um pano, foi passar no altar, que estava sujo, mas ninguém tinha percebido. Então, são os detalhes, são as coisas pequenas que a gente pode dar. Guarda no nosso coração que um sorriso é caridade. Um bom dia é caridade. Não fique esperando a oportunidade de dar algo substancioso, não. Uma vez chegou um irmão perto de Dr. Bezerra de Menezes, e falou assim, Dr. Bezerra, se Deus me ajudar e eu ganhar muito dinheiro, eu vou abrir um orfanato para crianças abandonadas. Aí Dr. Bezerra falou assim, por que você não ajuda o orfanato que já existe? Que precisa de muita ajuda. Por que você quer abrir um orfanato? Um espírito conversa no plano espiritual, o espírito estava para reencarnar, então ele pediu para ele ter uma condição financeira muito boa, para que ele pudesse abrir um orfanato ou um asilo para ajudar pessoas carentes. Aí o benfeitor, que era o responsável pela reencarnação dele, falou assim, por que você não pediu para ajudar aqueles que já existem na Terra e que precisam de ajuda? Sabe? Não é querer fazer muito, porque o muito a gente não consegue fazer. A gente tem limitação. É fazer o pouco, mas, como diz o ditado popular, pouco com Deus é muito. Muito sem Deus é nada. Então, a proposta da caridade, ela está implicitamente ligada ao meu desejo de ser útil ao meu próximo. Não é de fazer fanfarra. Olha como é que eu sou bom, eu estou dando isso aqui para fulana, porque fulana precisa. Não é essa. Não é essa. É você estar aqui na casa, limpando o chão, lavando o banheiro, e alguém chega lá no portão e fala assim, eu estou precisando conversar. A gente passa por essa experiência lá, na casa de trabalho da gente. Estou precisando conversar. E lá, a nossa casa fica na Edgar Werneck, é próxima à Cidade de Deus. E tem um grupo muito grande de irmãos dependentes químicos, né? Usuário de crack. Lá na nossa casa, nós não chamamos ninguém de cracudo. Porque se fosse meu filho, eu não queria, sabe? Esse termo pejorativo. Cracudo, mendigo. Lá a gente não usa. São todos irmãos e são tratados como irmãos lá. E um chegou um dia lá, aí a gente disponibiliza uma água gelada
um pacotinho de biscoito, e quando tem, R$ 2. Por que R$ 2? Porque no mercado que tem lá na Cidade de Deus, 5 pãozinhos francês são R$ 2. Então, dá para você comprar um pãozinho e aliviar a fome, né? E um dia um rapaz chegou lá e ele falou assim, eu perguntei a ele, o que eu posso te ajudar? Ele falou assim, me escutar. Porque eu vim com a vontade danada de me matar hoje, de me jogar na frente do ônibus. Mas aí alguma coisa na cabeça mandou eu vir aqui, porque aqui alguém ia me escutar. E eu tinha que sair, que eu tinha compromisso. O que eu fiz? Abri o portão, sentamos e fomos conversar. As dores dele eram tamanhas que eu fiquei com vergonha de eu reclamar de alguma coisa. Quando ele saiu dali, ele falou assim, quero dinheiro nem biscoito não. O senhor me deu o que eu mais precisava, que era atenção. Quanto custou? Nada. Caridade é isso. Entende? Não é o valor daquilo que você quer dar, é o valor daquilo que o outro precisa receber. Então, por isso que os Espíritos dizem para nós que fora da caridade não existe salvação. A salvação que os Espíritos falam aqui não é salvação para o reino do céu, da glória eterna, não. É salvação de que a minha consciência não vai me acusar de ter faltado com a minha caridade. Graças a Deus.